Opa, agora sim, seja muito bem-vindo, estamos ao vivo. Você que faz parte desse pelotão 459, bom dia, faça a todos um excepcional dia. Já chega aí nos comentários, escreve assim, bora TTT. Thiago, por que colocar bora TTT? É a nossa sigla aqui de acordar e fazer o que precisa ser feito. Todos os dias. Você chegar aqui e começar a executar aquilo que precisa ser feito, você vai começar a subir a pressão e quando começa a subir a pressão, você sobe também a frequência. Um grande desafio das pessoas é atingir a frequência dos seus resultados. Hoje a gente vai falar sobre recurso financeiro, você está nessa sequência aí de 12, como crescer nas 12 áreas da vida. A gente vai falar muito hoje sobre recurso financeiro. Você vai entender os caminhos da riqueza, mas principalmente fazer o que precisa ser feito. Então seja bem-vindo aí, deixa eu ver, tô vendo alguns de vocês, o Elton tá aí, o Henrique, a Ana Luísa, a Cida, a Raquel, o Alex. Então vamos lá. Hoje eu vou estar aqui compartilhando com vocês algo desses 4 anos de 459. Espero que isso possa contribuir muito para a sua vida. Antes eu queria fazer a leitura de um texto. Se você quiser me acompanhar num texto aí, tá lá em Tiago, capítulo 1. Pega aí o livro de Tiago, não porque é Tiago, enfim, mas pega lá o livro de Tiago e a gente vai fazer a leitura. Por que isso, Tiago? Porque vocês vão ver o quão importante é você permanecer fiel àquilo que você vive. Qual que é um grande problema das pessoas hoje? Elas não vivem aquilo que elas falam e não falam daquilo que elas vivem. Isso acaba dando uma grande confusão. Por quê? Porque se você não vive realmente uma realidade, você precisa ter uma boa memória. Como assim uma boa memória? Você precisa lembrar daquilo que você falou e aí lembrar de todas as coisas que acontecem. Vamos lá então. Abre aí o livro de Tiago, que fala o seguinte, capítulo 1. A gente vai ler juntos. E bora construir um dia memorável. Já escreve aí. Hoje é um dia memorável. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Presta atenção nesse texto aqui, ele começa a falar o seguinte: considerem motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações. Lembra que a provação ela vai trazer novas habilidades e um novo conhecimento. Quando você entra num novo desafio, quando você entra num novo projeto, quando você cumpre aquilo que precisa ser feito, você vai passar por desafios, por provações. Quer dizer, você vai provar a sua habilidade, você vai provar o seu conhecimento. Quando você vai entrar num novo projeto, a aprovação vai acontecer. Por quê? Porque você vai ter que provar que você sabe fazer aquilo. Qual que é o grande desafio? As pessoas querem entrar num projeto, as pessoas querem fazer algo e elas não querem ser provadas. Se você não for provado, você não consegue ter o resultado. Ele fala o seguinte: é muito importante que você passe por essas provações. E você precisa estar feliz nisso. Porque se você não tiver aprovação, não existe crescimento. Olha só que interessante. Alguns de vocês no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua família, nos seus recursos financeiros, não entram em provações. Presta atenção. Você pega um grande projeto. Você vai ser testado e provado se você tem as habilidades necessárias para aquele projeto. É interessante quando eu falo isso, eu lembro de uma reportagem do Sebrae que fala o seguinte, que 60% das empresas elas fecham no primeiro ano e até 80% das empresas fecham no segundo ano. Por quê? Porque elas estão sendo provadas. O empresário está sendo testado e aprovado naquilo e muitos não são aprovados por quê? Porque não tem as habilidades necessárias para isso. Casamento. Por que alguns casamentos são provados?
Porque você tem o mundo A do marido, o mundo B da esposa, ou o mundo A da esposa e o mundo B do marido. Você tem dois mundos. E quando eles se juntam, o que acontece? Começa a ter uma aprovação. E aí um fala o seguinte, não, os meus costumes, o meu código de conduta da minha família de origem, da minha família A de origem, precisa prevalecer nesse casamento. Aí outro fala, não, 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 não. É a minha família que precisa prevalecer. E aí fica naquela briga, passando por diversas provações. Sendo aqueles que têm boa consciência, entendem o seguinte, nós temos o melhor do mundo A, o melhor do mundo B, vamos construir o mundo C. Se isso não explodir a sua cabeça aí, eu não sei o que vai explodir nessa manhã. Vai dando um putz aí se fizer sentido para você. Então ele fala o seguinte, é muito importante, esteja alegre por passar por provações, quer dizer, você está testando novos projetos, testando novas oportunidades, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Escreve aí algo muito importante. Só vence aquele que persevera. Só tem resultados aquele que persevera. Só cresce aquele que não desiste. Nesses 3 anos caminhando aqui com o Pablo no ecossistema, o que eu mais vi foram pessoas chegando próximo, com grandes habilidades, muito inteligentes, com muito conhecimento, mas que não perseveram no processo. Só vai vencer aquele que não desiste do processo, aquele que não desvia a rota. Então ele continua falando o seguinte, pois vocês sabem que a prova da sua fé, o quanto que você acredita naquilo que você não consegue enxergar. E lembre que fé é imaginação, pois sabem que a prova da sua fé, daquilo que você imagina, produz perseverança. Nossa, é riquíssimo esse texto, eu não sei para você aí, mas eu estou explodindo a cabeça, eu não consigo continuar o texto sem te falar isso. A perseverança vai vir da quantidade de imaginação que você consegue criar. Eu vou repetir isso para você. A sua perseverança, quer dizer, a sua continuidade. A perseverança no seu casamento, a perseverança na sua vida pessoal, a perseverança nos seus projetos, a perseverança na sua empresa, na sua vida financeira. Ela só acontece se você verdadeiramente tiver uma grande imaginação. Como assim uma grande imaginação? Uma grande visão do destino que você quer alcançar. Algumas pessoas olham muito mais para as circunstâncias, para os problemas, do que para os resultados, do que para o prêmio. Entenda o seguinte, que atrás de cada problema, o problema não está aqui, o problema está aqui, ó. Atrás desse problema tem sempre uma recompensa. Eu preciso fazer o quê? Perseverar nesse processo para encontrar a recompensa. E ele continua falando o seguinte, se você continuar desenvolvendo a sua fé, a prova da sua fé, a aprovação da sua fé, a aprovação da sua imaginação, daquilo que você consegue criar, é o que realmente vai perseverar. Tem um livro chamado Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Ele sobreviveu, o Viktor Frankl sobreviveu a 4 campos de concentração nazista. E ele conta lá que as pessoas podem me prender fisicamente, mas existe uma coisa que elas não conseguem me aprisionar. São dos meus pensamentos. Nossa, isso é poderoso. As pessoas podem me aprisionar fisicamente, mas os meus pensamentos, ninguém pode me aprisionar. Ele passava até 4 dias comendo apenas uma fatia de pão. Ele dividia um beliche com até 6 pessoas e apenas uma coberta. No alto frio do inverno europeu, eles iam sair para construir os túneis. E ele sempre falava o seguinte, não é sobre aquilo que eu estou vivendo aqui, mas é sobre aquilo que eu consigo projetar. Ele tinha um porquê muito grande, presta atenção nisso que eu vou te falar, ele tinha um porquê muito grande
Eu te pergunto qual é o porquê que você tem hoje para perseverar no caminho. Não adianta eu te falar sobre recursos financeiros se você não entender exatamente isso que eu estou te falando. Qual que é o porquê dessa jornada para você perseverar? Alguém perguntou o nome do livro chamado Em Busca de Sentido. Eu estou na mudança. Eu não sei se está aqui. Eu tenho livro pela casa inteira aqui. Mais de 300 livros aqui. Em algum lugar deve estar esse livro aí. Em Busca de Sentido. Mas é... Ah, tá aqui, ó. Nossa, tá lá em cima. Em Busca de Sentido. Nossa, eu vi agora uma leitura aqui atrás do livro que fala o seguinte: temos somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. Poderoso. Então é o seguinte, continua o texto falando, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Eu preciso começar a fazer o quê? Projetar grandes coisas. E como que eu projeto grandes coisas? O meio que você frequenta e vive é o que vai te auxiliar a projetar grandes coisas. Aquilo que as pessoas estão falando, aquilo que as pessoas estão vivendo, aquilo que você está enxergando todos os dias é que vai começar a produzir imagem na sua mente, e essa imagem que vai produzir a perseverança. Se eu estou no meio de empreendedores e eu vejo num processo empreendedor que mesmo as pessoas tendo dificuldades, tendo problemas, tendo provações, eu vejo que elas continuam, elas permanecem e elas têm resultado. Isso produz o que? Uma imagem, isso produz fé. Tem até um texto que diz que a fé de um produz fé em outras pessoas. Quando nós estamos aqui, nós compartilhamos os resultados, você compartilha aquilo que dá certo para você, você produz fé na cabeça de outras pessoas. E é isso que vai gerar perseverança. E aí ele continua falando o seguinte: e a perseverança deve ter ação completa. Nossa, é poderoso esse texto. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se você parar apenas para ler esse texto de Tiago, do versículo 2 ao versículo 4, esses 3 versículos, você vai explodir a sua cabeça. Se você começar a levar isso como uma palavra de direção para a sua vida, você vai começar a ter grandes resultados. E eu vou ler novamente o texto rapidinho, prometo que não vou mergulhar nele, eu queria mergulhar nele e ir para as palavras no original, e aí você vai entender muito mais esse texto, mas a gente vai continuar aqui. Ó, Tiago capítulo 1, versículo 2 diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. O que é a ação completa da perseverança? É o continuar fazendo o que precisa ser feito todos os dias. Independente se eu estou feliz, estou triste, estou empolgado, estou desanimado, eu preciso fazer todos os dias. É uma ação completa. Qual que é a grande dificuldade das pessoas? Que hoje eu estou bem, eu executo tudo. Amanhã eu não estou tão bem, eu não executo. E aí no dia seguinte eu executo e não executo, aí não executo, não executo, não executo. Aí executo um pouquinho, elas ficam executando ou tendo as suas ações somente baseadas nas suas emoções. Tem um texto que fala o seguinte, sobre ter rosto de pedra. Quem é meu aluno já ouviu falar sobre isso? No livro de Isaías, ele deixa uma característica muito grande lá, que é a seguinte. Eu não sei se para você tá bom isso, se tá muito rápido para você ou você consegue assimilar isso, mas meu cérebro está explodindo. Quando eu li esse texto, eu falei, é sobre isso. É sobre a gente produzir fé, começar a criar imagem e perseverar. Quando você olha lá no livro de Isaías, tem 3 características. Quais são as 3 características? A primeira, alguém que deseja crescer precisa ter ouvidos, o texto fala, ouvidos de discípulo. Quer dizer, um ouvido pronto para aprender. A segunda característica,
uma língua, o texto fala uma língua erudita. Quer dizer, uma língua pronta para o ensino. Erudita é aquela que ensina. E a terceira característica, um rosto de pedra. O que é um rosto de pedra? É independente daquilo que você está hoje, você não apresenta isso para o mundo. Lembra que todo comportamento escreve em um comportamento é a materialização. Um comportamento é a materialização das minhas emoções. Então, se eu estou sorrindo, é uma materialização de uma emoção que eu estou sentindo. Se eu estou abraçando, é uma materialização do que eu estou sentindo. Se eu entro numa discussão, é uma materialização daquilo que eu estou sentindo. Então, ter um rosto de pedra, independente da situação, eu continuo exatamente igual. Porque a única coisa que eu sei que é que todos os dias cabe o seu mal. A única certeza que eu tenho é que todos os dias cabe o seu mal. Então, qual é a dúvida que algo ruim pode acontecer no dia de hoje? Mas lembra que não é sobre aquilo que acontece, mas é como que você encara aquilo que lhe acontece. Algumas pessoas recebem uma fechada no trânsito, ela já destrói todo dia. Outras pessoas simplesmente, tá tudo certo, segue aí, continua firme e eu vou continuar o meu caminho aqui dirigindo. Ontem eu estava fazendo a minha segunda aula de pilotagem de helicóptero e aí foi muito interessante, porque o instrutor falou o seguinte, tá muito quente, eu fui voar, era 12h30, tava muito quente. E aí ele falou, você se importa se a gente voar sem as portas? Ou você quer voar com as portas? É que tá muito quente. Eu falei, como assim voar sem as portas? Quer dizer, vai ficar sem nada dos lados? E era interessante que durante todo o voo eu olhava para aquela porta ali e eu tinha que me concentrar ainda mais nos comandos aqui. E eu mantinha exatamente o meu rosto de pedra. Eu estava agoniado sem estar com a porta ali. É um procedimento que eles fazem normalmente, voo sem a porta, porque tem toda a segurança e tudo mais. Mas como foi a minha primeira vez experimentando isso, eu fiquei completamente agoniado com aquela situação. E aí, no meio-dia, existe algo chamado térmicas. Eu voo de parapente, eu aprendi isso com os parapentes, que é o quê? É aquilo que os urubus utilizam para voar cada vez mais alto. São as térmicas. Quando passam as nuvens, aqui no solo, ela desprende uma bolha de calor e essa bolha de calor, ela vai subindo. Então os urubus fazem o quê? Eles entram nessas térmicas e eles ficam sobrevoando, eles dormem na térmica e aí eles ficam ali dormindo e eles ficam sobrevoando. Quando você está de parapente, nós procuramos exatamente onde estão os urubus, porque eles estão nas térmicas. E isso faz o quê? Isso dá uma pressão muito grande. Quando você vai entrar na térmica, dá uma pressão muito grande. Já aconteceu exatamente com o helicóptero. Fazia o quê? Ele vinha, entrava numa térmica, ele chacoalhava e aí o instrutor só falava, fica tranquilo, deixa continuar ele balançando, após ele acalmar, você continua a rota. Qual que era a dificuldade? Era que quando eu entrava ele começava a balançar, a ficar de lado, eu queria fazer a correção nos comandos para continuar minha rota. Presta atenção, não é sobre o vento que batia nele, é sobre como ele vai se comportar. Ele comportava exatamente no mesmo jeitinho até parar o vento e continuar. Eu te pergunto, até quando você vai ficar remoendo as coisas que lhe acontecem? Presta atenção, o vento ele não dura para sempre. Ele é só uma rajada. Rajada de vento, passou e continuou a jornada. Teve uma pessoa muito conhecida, que há mais de 2000 anos, falou o seguinte, cada dia basta o seu mal. A única coisa que eu sei é que todos os dias cabe o seu mal. Mas a pergunta é, como que eu vou responder a isso? Mantendo o rosto de pedra. Não sei se você já viu aquelas pessoas que você chama de bipolar. Hora tá bem, hora tá mal. Você não sabe se pode cumprimentar, se não pode cumprimentar. Quem quer ter um relacionamento com uma pessoa assim? Me fala. Quem quer ter um relacionamento com uma pessoa dessa? Ninguém. Por quê? Porque você nunca sabe a forma que ela vai responder.
E se você tem um rosto de pedra, tá tudo certo. Você só continua. Ninguém sabe se você tá bem, ninguém sabe se você tá mal. Simplesmente você continua no processo. Só que algumas pessoas tolas, e não sou eu que estou te falando, Salomão há mais de 3.000 anos falou que uma pessoa tola age dessa forma. Eu preciso mostrar quem realmente eu sou. Comigo é 8 ou 80. E aí você fica como um pêndulo andando de um lado para o outro, de um lado para o outro. E aí Salomão fala o seguinte, que os tolos são pessoas que vivem nos extremos, que elas não têm equilíbrio e bom senso. O senso, o sensor, é que vai te auxiliar. É o sensor que vai te auxiliar a prosperar, crescer e se desenvolver. A Melanie falou, bipolaridade é doença mental, não opção. Quando a gente exclui as doenças e coloca comportamento, são essas pessoas que eu falo, que elas ficam vivendo de um lado para o outro. E eu usei como exemplo, as pessoas falam, essa pessoa aí, a hora age de uma forma, a hora age de outra, parece que é bipolar. Na verdade, nem chega no extremo de uma doença mental, mas de um comportamento que fica vivendo de um lado para o outro. Então presta atenção, vem aqui comigo. Ele fala que a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. O que é ser íntegro? É inteiro, 100% concentrado, sem lhes faltar coisa alguma. Nossa, esse texto é poderoso. Anota aí, Tiago, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Depois você medita nele novamente. Vamos continuar lendo aqui. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Peça criando a imaginação. Peça criando uma imaginação. Quando você começa a ter uma imaginação, é isso que ele vai te entregar todos os dias. Deus dá a todos livremente, de boa vontade lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Presta atenção, essa palavra instabilidade. O que é ser instabilidade? É viver verdadeiramente nos pontos de um lado para o outro. Responder e fazer somente aquilo que tem vontade. Presta atenção. Criança faz o que tem vontade. Adulto faz o que precisa ser feito. Então hoje eu vou empreender porque eu estou muito feliz e empolgado. Não, mas amanhã aconteceu o problema. Não, hoje eu nem vou sair de casa. Nós temos um grande ecossistema e grandes resultados no marketing digital, então muitas pessoas chegam até nós pelo marketing digital querendo aprender e ter grandes resultados. E o que eu mais vejo são pessoas que desistem do processo. Desde 2016 eu estou no marketing digital. 2016. Eu já vi muita coisa. Já vi o mercado mudar várias vezes. E o que eu mais vejo as pessoas o marketing digital não funciona. Eu estou uma semana e não tive resultado. Eu estou um mês e não tive resultado. São pessoas que são instáveis naquilo que elas fazem. Eu falo muito sobre criação de métodos, sobre criação de palestras, mentorias. Eu sei que tem vários dos nossos alunos aqui que gostariam de criar suas imersões e ensinar outras pessoas e ter um posicionamento digital. E aí eu falo o seguinte, quantas vezes você foi estável nas suas lives, nas suas aulas? Presta atenção, 2021 eu fiz 1.300 lives. 1.300 lives e aulas online. Eram 5 aulas todos os dias. Lives e aulas todos os dias. 5. Isso é ser estável naquilo. Tinha dia que eu não queria acordar, tinha dia que eu não queria fazer, tinha dia que eu estava muito chateado, tinha dia que eu estava desanimado, tinha dia que eu estava com sono. Mas ia lá simplesmente fazer o que precisa ser feito. Daniel perguntou qual das 12 áreas nós estamos tratando hoje. Recursos financeiros, a gente vai entrar. Nós estamos só nivelando
para você entender exatamente aquilo que precisa ser feito, principalmente com o recurso financeiro. Um país onde apenas 3% da população é investidor, presta atenção, só age dessa forma por causa da instabilidade e da mente dividida. Quando fala mente dividida é você ter dois pensamentos sobre algo. Então, quando você não é instável, quando você é instável em algo, você não tem resultado. A constância e a permanência, a perseverança é que te leva a ter grandes resultados. Aí ele continua falando lá no versículo 9: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Versículo 12. Se você puder grifar e anotar, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Quando a gente fala sobre várias áreas da sua vida, você precisa entender o seguinte: escreve esse código que eu vou te liberar agora, esse driver, e você vai entender algo, por que em algumas áreas você não tem resultado. Da forma que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Eu vou repetir isso daí para entrar e interiorizar aí no seu coração. Da forma que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Da forma que você lida, por exemplo, com seus filhos, e pode te chocar nesse primeiro momento, mas se você parar para respirar e meditar sobre, você vai entender o que eu estou te falando. A forma que você trata os seus filhos é exatamente a forma que você trata a sua empresa. A forma que você trata as finanças pessoais é exatamente a mesma forma que você trata as finanças da sua empresa. A forma que você se relaciona com o seu cônjuge é a mesma forma que você se relaciona com Deus. Olha só, que incrível. Por que isso, Thiago? Eu não preciso olhar as finanças da sua empresa, olhar o extrato da sua empresa, o DRE da sua empresa. É só olhar para comportamento, em algum comportamento de alguma área da sua vida. Nossa! Isso é poderoso porque nós estamos falando sobre comportamento. Não é sobre a área da vida, é sobre o comportamento, sobre o seu comportamento. Quando você começar a entender que o seu comportamento é que dita os resultados em várias áreas, você vai começar a mudar várias áreas. Não é sobre o Thiago no financeiro, o que a gente falou ontem. Não é sobre o Thiago no desenvolvimento intelectual, não é sobre o Thiago no equilíbrio das emoções, realização e propósito, não é o Thiago em cada uma dessas áreas. É o Thiago como pessoa no seu comportamento. Olha só que poderoso isso. Aí ele fala: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Se você não persevera na sua vida pessoal, você não vai aprender a perseverar na sua empresa, não vai aprender a perseverar no seu desenvolvimento financeiro, você não vai aprender a perseverar no seu relacionamento com Deus. Quando você começar a entender que perseverar nas provações é que vai te trazer a coroa da vida, e quando eu falo coroa da vida, eu não estou falando das suas finanças, da sua empresa, do seu casamento, eu estou falando de algo muito maior, de um projeto muito maior que nós estamos sendo preparados para esse projeto. E você é um deles, você está sendo preparado para algo muito maior, presta atenção, nós passaremos a eternidade, quer dizer, sem possibilidade de contar os dias, conhecendo a Deus. O que nós sabemos hoje ele é muito pequeno, é só uma fagulha no universo. Seria muita arrogância, prepotência, soberba falar o seguinte: não, já sei de todas as coisas. Aí o seguinte, ele fala: feliz é o homem que persevera na aprovação. Me perdoe repetir alguns versículos aqui, é que meu cérebro está explodindo. Se o teu cérebro não estiver explodindo, eu não sei o que vai acontecer. A Jaciara acabou de falar que tá cheio de palavras, de frases motivacionais, presta atenção. O Pablo hoje ele vai se concentrar no IP e eu estou compartilhando aqui, Jaciara. Seja bem-vinda aí. Talvez você não me conheça ainda.
Mas o que menos tem aqui, minha amiga, é frase motivacional. Se você não entender verdadeiramente e ativar a identidade que existe dentro de você, não existe motivação, porque motivação vai fazer com 6:30 da manhã, meia hora depois que acabar a nossa live, você já vai voltar para sua rotina, que eu estou te falando o seguinte: ei, Jaciara, acorda e começa a perseverar nas provações, quer dizer, tudo aquilo que você tem de problema, por exemplo, esse pode ser, você está sendo provada a perseverar em ouvir alguma coisa que te faça crescer ou não. E tá tudo certo. Tá tudo certo, porque para algumas pessoas vai fazer sentido e para outras pessoas não vai fazer sentido, mas a pergunta é, se você não consegue perseverar numa live buscando algo que não é sobre aquilo que o Thiago está falando, mas é sobre aquilo que você está entendendo, você não consegue perseverar, quanto mais perseverar em grandes problemas. Olha só, a pessoa não consegue perseverar em buscar o conhecimento. Quando você parar de jogar a sua vida, a culpa da sua vida na mão de outras pessoas, você vai começar a governar. Presta atenção, nunca será sobre aquilo que o Thiago está falando, nunca será sobre aquilo que o Pablo está falando, nunca será sobre aquilo que você paga, nunca será sobre aquilo que você recebe. Presta atenção, sempre será sobre quem eu estou me tornando no processo. Isso, Jaciara, não é motivacional. Quem você se torna no processo não é motivacional, minha amiga. O que menos tem aqui é uma motivação. Porque eu sigo uma pessoa que nunca foi motivacional. E ela nunca veio para trazer educação, ela veio para gerar transformação. Jesus, ele nunca veio plantar uma religião. Ele veio gerar uma transformação. É essa pessoa que eu sigo há alguns anos. Então é o seguinte, se você perseverar, Jaciara, sem dormir, sem ficar com sono, sem ficar chateada com o que eu te falei, e sem achar que isso é uma motivação, você vai perseverar e vai receber um prêmio. Porque a prova da sua fé, da imaginação que você tem, é que vai gerar grandes resultados. O que está gerando na sua mente de algo positivo para o futuro? E aí ele continua falando o seguinte: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Cada um, porém, presta atenção, Jaciara, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não deixem-se enganar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes, porque sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. E a gente continua aqui no versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e de toda maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em você, a qual é poderosa para salvá-lo. Presta atenção. Talvez você não entendeu aqui, eu vou repetir mais uma vez só esse pedaço para interiorizar algo no seu coração. Eu não sei como, já são 5h34. Sejam bem-vindos aí. Fala o seguinte, meus amados irmãos, tenham em mente e sejam prontos para ouvir. Lembra aquilo que a gente falou lá, que existe uma característica, eu preciso fazer o quê? Ter ouvidos de discípulo. Quer dizer, alguém pronto para ouvir em todos os momentos, pronto para aprender em todos os momentos. Eu preciso ser tardio no falar. Por quê? Porque as maiores guerras foram consumadas com respostas em menos de 3 segundos. E eu posso te explicar isso, Jaciara, de uma forma espiritual, de uma forma emocional, de uma forma científica. O porquê que isso acontece, por que eu preciso ser tardio no falar. Existe uma parte mais primitiva do teu cérebro chamada amígdala. O que é a palavra, o que a amígdala faz? Se você pegar o cérebro,
cortar ele no meio e abrir ele, mais ou menos aqui no meinho, vai ter a amígdala. É uma parte mais primitiva do cérebro que ela é responsável pela sua sobrevivência. Então ela gera 3 tipos de comportamentos: de ataque, de combate, de fuga ou de paralisia. O que a amígdala faz? Por exemplo, alguém viu uma cobra. Você está andando, viu uma cobra. Algumas pessoas vão para cima para matar essa cobra, para pegar ela, para fazer alguma coisa, vão para cima. Outras fogem desse combate e outras pessoas ficam em choque, paradas ali. Alguém que vê, por exemplo, um assalto, vê alguém, uma injustiça. Algumas pessoas vão para o combate, outras fogem e outras ficam no estado de choque, paralisadas. Então a amígdala te responde dessas 3 formas. E ela responde de uma forma rápida, com menos de 3 segundos. Quando você respira, você vê alguma ação, você respira, você deu tempo de não responder pela amígdala. E aí você começa a trabalhar pelo consciente e você começa a mandar informação para o córtex pré-frontal, e aí você começa a responder de forma diferente. Você começa a agir de forma diferente. Quando eu sou temprano para ouvir e tardio para falar, acontece exatamente a mesma forma. Lembra que toda fala é a materialização de uma emoção? Daquilo que está no meu coração, a boca fala que o coração está cheio. Quer dizer, as emoções falam através da sua boca. Então eu pego e falo o seguinte: todas as minhas falas são frutos daquilo que eu penso. Durante muito tempo, atendendo executivos, profissionais liberais, autônomos, você vai começar a entender o seguinte, que as pessoas só falam daquilo que está no seu comportamento. Por exemplo, estou vendo o Leandro aqui, ele perguntou qual é a aula de hoje. Eu já te falei qual é a aula de hoje, recurso financeiro. E é exatamente por não entender a aula de hoje, tudo que eu estou te falando, Leandro, que você não persevera nas finanças e não consegue construir grandes coisas. Aí o Leandro pergunta, qual é a aula de hoje? Já vou te dar a aula de hoje. Você vai pegar o passo a passo de construir a riqueza. Só que se você não entender isso, de perseverar, esquece. E não é sobre o texto, não é sobre perseverança, é sobre aquilo que Tiago fala, o seguinte: você precisa, e a gente vai chegar agora, ser praticante da palavra e não apenas ouvinte. Se você pegar tudo que eu estou te falando, qual é o grande problema? Algumas pessoas ouvem todos os dias e não praticam. E ele continua falando o seguinte: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É cumprir a vontade dele. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Então esse é o convite para a Jaciara e para o Leandro. Pega só o seguinte aqui, ó. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião de Deus, o nosso Pai, é aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Presta atenção. Por que eu quis trazer esse texto para você antes? Primeiro que se você não entender que isso é a base de tudo, na criação de qualquer coisa na sua vida, se você não entender que a palavra ela precisa ser interiorizada e todos os códigos de sabedoria que você carrega hoje, ela está baseada numa fonte. Não sei se vocês já leram, se você já leu os livros de Tim Harv Eker, de Napoleão Hill,
Roberto Kiyosaki, os grandes nomes que falam sobre finanças, sobre desenvolvimento, todos esses códigos estão gravados numa fonte. Todos esses códigos estão gravados numa fonte. Então não adianta você querer desenvolver, e eu vou te passar agora, já que a aula de hoje é sobre recursos financeiros, eu vou te passar os 8 caminhos da riqueza que nós utilizamos no nosso ecossistema, nós ensinamos nossos alunos, eu vou te ensinar isso daí para você realmente colocar em prática. Só que seja perseverante. Os 3 códigos que eu quero que você anote dessa leitura de hoje é: a perseverança é que a perseverança, você permanecer algo é que vai gerar resultado. Então a perseverança gera resultado. A fé é que produz a perseverança. E o 3º código: faça aquilo que você fala e fala aquilo que você faz. Então só viva aquilo que você fala e só fala aquilo que você vive. Esses 3 códigos daquilo que a gente leu hoje. Para aí sim a gente começar a ir para uma próxima fase, eu te falar o seguinte, que existe 8 caminhos da riqueza. Mas só consegue atingir esses 8 caminhos aquele que realmente persevera na produção. Algumas pessoas querem enriquecer ou querem crescer seus recursos financeiros do dia para a noite, mas não adianta se você não tiver um empilhamento de resultados, um empilhamento de comportamento e um empilhamento de perseverança. Quais são os 8 caminhos? Anota aí, os 8 caminhos da riqueza. Primeiro caminho, que a gente chama, o número 1, que é aquisição, fusão e venda. Esse é apenas um. Aquisição, fusão e venda. Você precisa entender sobre isso. Sobre aquisição de empresas, sobre fusão e sobre venda. Você precisa entender exatamente isso. Isso é o primeiro dos 8 caminhos da riqueza. Você precisa entender que existem algumas empresas que elas foram feitas para ser vendidas. Só que alguns empresários brasileiros, eles criaram algo dentro das suas empresas como se fossem filhos e não querem vender essa empresa. Lembra-se que toda empresa ela foi feita para ser vendida. Quando você entra com essa mentalidade de venda da sua empresa, você começa a sair da operação. Você deixa ela muito mais solta. Qual é o grande problema de alguns empresários brasileiros? Eles começaram tão pequenos que eles foram seu próprio colaboradores durante muito tempo. E a empresa começou a crescer, mas com a visão ainda lá de trás, não com uma visão grande de exposição ao mercado e uma possível venda, um exit que a gente chama. Então esse é o primeiro caminho, que é o caminho da aquisição, da fusão e da venda. Tiago, qual é o segundo caminho? Segundo caminho que você precisa se dedicar, anota aí, quem puder anotar, o primeiro caminho da riqueza é a aquisição, fusão e venda. Agora a gente entra exatamente na aula de hoje, que é o recurso financeiro. Então, os 8 caminhos, só o primeiro é você entender sobre aquisição, fusão e venda. O segundo caminho, conhecimento, sabedoria e instrução. Coloca aí, conhecimento, sabedoria e instrução. Não tem como você se desenvolver no caminho financeiro, no crescimento financeiro, se você não desenvolver conhecimento, instrução e sabedoria. Então, eu pego o seguinte, eu pego um conhecimento de algo, eu posso pegar um livro, deixa eu pegar um livro aqui. Você pega um livro qualquer aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é legal. Esse aqui, ó. O Investidor Inteligente. Você pega um livro e você está adquirindo o quê? Conhecimento. Quando você adquire conhecimento, você vai para a instrução. Então, eu estou aqui. Como que eu faço? Num país onde 3% das pessoas são investidoras, você vê que falar sobre recursos financeiros é um tabu muito grande que algumas pessoas querem, como se fosse um caixa rápido, um caixa eletrônico. Eu vou lá sacar essa live, eu vou lá assistir essa live e já vou sacar riqueza. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar o conhecimento, vai entender aquilo que faz sentido para você, entender o que faz sentido para você, você vai aplicar através de instrução. Conforme você for sendo instruído e aplicando isso, você entra no ciclo da perícia. Anota isso daí, ciclo da perícia. O que é o ciclo da perícia? O ciclo da perícia é você começar a se tornar perito e naturalmente criar os hábitos sem ficar pensando sobre. É como se você estivesse dirigindo um carro.
Você que já dirige há muito tempo, eu te pergunto, você para saber que marcha está colocando o carro? Aonde que está? Se é automático, quando você coloca no neutro, quando você começa a dirigir, quando você coloca para estacionar. Alguém falou, cara, você está falando para um público muito rico, fala um pouco para quem está começando agora. Amiga, eu estou falando exatamente, a gente está na rasura, tá no raso, eu nem consegui aprofundar ainda, eu estou te dando os 8 caminhos para te instigar a começar a estudar sobre. Então é o seguinte, primeiro caminho da riqueza, aquisição, fusão e venda. Segundo caminho, conhecimento, sabedoria e instrução. Terceiro caminho da riqueza, network. O que é network? Anota isso daí. Net é uma rede e work é trabalho. É uma rede de trabalho que te auxilia na construção de riqueza. Network é uma rede de trabalho que te auxilia a construir riqueza, a construir negócios. Quando eu começo a fazer isso, eu já conecto com o número 4, o quarto caminho da riqueza, que é sobre empreender. O que é empreender? Empreender é fazer as coisas crescerem. Empreender é você pegar um problema e resolver esse problema. Perguntaram, Thiago, indica um livro sobre finanças? Aqui, ó. Investidor Inteligente. Sobre finanças. Se você quer sobre mentalidade financeira, tem um livro chamado Os Segredos da Mente Milionária. Segredos da Mente Milionária. Anota isso daí. Foi o primeiro livro que eu li em 2016 e a minha cabeça explodiu. Eu faço a releitura desse livro a cada 6 meses, porque o Thiago de hoje não é o Thiago de 6 meses atrás. E eu vou fazendo a releitura. Então, o quarto caminho é empreender. Quinto caminho, ser um investidor. Você aprender a investir é uma forma de crescer o seu patrimônio. Você precisa diversificar toda a sua renda. Você precisa criar uma carteira de trabalho, uma carteira de investimentos, uma carteira diversificada de investimentos. Quando você começa a fazer isso, porque algumas pessoas falam o seguinte, não, eu vou só... Alguém perguntou, você investe em ações de fundo imobiliário? Nós acabamos de lançar um fundo imobiliário chamado Damas 11. Você precisa apenas empreender. Não, presta atenção. Você precisa investir em aquisição de empresas, em fusão de empresas, você precisa vender empresas, você precisa investir em conhecimento, em sabedoria, em instrução, em network, você precisa investir em empreendedorismo, você precisa investir em investimentos. Tudo isso que eu estou te falando agora são os caminhos da riqueza. Presta atenção. Criar, produzir e reproduzir é o sexto caminho. Criar, produzir e reproduzir. A riqueza é sobre administrar esses caminhos e esses recursos. Riqueza não é sobre aquilo que você recebe, mas é sobre você administrar tudo isso no processo. Todas as vezes que você descobre a condição, situação, estado de venda, você está numa empresa, você começa a entender qual é o estado de venda dela, está na hora de fazer a negociação. Então, sétimo ponto, anota aí. Sétimo ponto, que é um dos pontos mais importantes para você entender qual é o caminho da riqueza, da construção de riqueza. Chama-se storytelling. Anota isso daí. Storytelling. O que é o storytelling? É você contar a história de um terceiro, você entrar na história e você chamar outras pessoas para dentro dessa história. Lembra que as pessoas não querem seu produto, nem o seu serviço, nem sua ideia. Talvez ele te choque essa hora, às 5h49 da manhã, eu nem sei como que voou isso daí. Meu coração está explodindo e a minha mente também. Então presta atenção. Storytelling é sobre aquilo que a Apple criou, é sobre aquilo que o Starbucks criou, que o McDonald's criou. Storytelling é sobre o que a Coca criou. Presta atenção. A Coca chegou a mudar a cor do Papai Noel. Não sei se você sabe, o Papai Noel era verde e branco. Ela mudou para vermelho e branco. E no Natal,
Na ceia de Natal, a única coisa que você pensa é na Coca-Cola. No domingo à noite, para aqueles que ainda bebem refrigerante, no domingo à noite pensam na Coca-Cola. É storytelling, é o que ela foi. Ela criou durante todos esses anos um storytelling. Presta atenção, ninguém quer ter relacionamento com o seu produto, ninguém quer ter relacionamento com o seu serviço. As pessoas querem ter um relacionamento, presta atenção, com você. As pessoas não querem ter um relacionamento com o produto. Presta atenção, se você entrar hoje no Instagram da Red Bull, por exemplo, olha só que forte isso. O que menos você vê lá dentro, conta nos dedos. Às vezes que você vai ver uma lata de energético. O que o Red Bull mostra? Ele mostra o storytelling. As pessoas fazendo coisas alucinantes, saltando de vários lugares, fazendo várias manobras, vivendo de uma forma muito doida. É isso que o Red Bull entendeu, o jogo do storytelling. E aí você ainda insiste em querer vender os seus produtos, vender o seu serviço para as pessoas. Ninguém quer isso, as pessoas querem ter um relacionamento com você. Se isso não explodir teu cérebro, não sei o que vai explodir. Presta atenção. Cara, por que alguma pessoa investe? Eu te pergunto, você tem algum cliente, algum fã da sua marca, usando uma camisa sua com um emblema? Não. Mas você vê várias pessoas usando camisa da Red Bull, camisa da Coca-Cola, camisa do Starbucks, camisa do Planeta Hollywood, camisa do Hard Rock Café. Você vê várias pessoas utilizando camisas, por quê? Porque as pessoas não querem o produto, não querem o café, não querem o refrigerante, não querem o energético. Elas querem ter um relacionamento com a marca. E qual que é a diferença de uma grande empresa para a sua empresa? Não é sobre o tamanho, é sobre o quanto que você conta de história. Camisa do Iron Man, alguém colocou aí, porque alguém vai no evento e coloca lá a camisa de uma marca. Por causa do storytelling que foi contado, ela introjetou tanto na mente, no senso coletivo das pessoas, que as pessoas querem utilizar. E aí eu te pergunto, quantas pessoas utilizam uma camisa com a sua marca? Ou falando sobre você, sobre o seu movimento. E aí o oitavo caminho é sobre o digital. Se você não aprender sobre info, tech, X, a sua empresa não vai para uma próxima fase. Presta atenção, é o seguinte, há 3 anos um CEO americano falou algo assim, se a sua empresa não estiver na internet nos próximos 3 anos, talvez ela nem exista. Então se a sua empresa existe hoje, dê graças a Deus, mas entre o mais rápido possível no digital. E quando eu falo digital, não estou falando apenas marketing digital. Presta atenção, marketing digital é apenas uma ferramenta para o seu negócio. Alguém colocou Gucci, Tommy, Prada, Louis Vuitton. Por que as pessoas ficam utilizando marcas gigantes nas suas blusas, bolsas, calças, camisas, jaqueta? É por causa de um storytelling. Se você aprender a contar essas histórias dentro do seu negócio, entender que as pessoas não querem o seu produto, não querem o seu serviço, elas querem ter um relacionamento com você, você começa a ir para uma nova fase. Alguém colocou aí, ó, Diesel, Rolex, NBA. Alguém falou, já pensei em um vídeo aqui sobre a Red Bull. Lembra que as pessoas não querem, elas querem que você faça parte de um movimento. Lembre-se que o ser humano ele foi criado para estar em movimento em comunidade. E essas comunidades é que fortalecem. Todo mundo quer fazer parte, alguém colocou a Nike, a Ferrari, todo mundo quer fazer parte de uma comunidade. Por isso que eu falo para Jaciara, e de novo, Jaciara, isso aqui não é sobre motivação. Se você não entender e permanecer
Eu não sei se você conhece a história da Coca, mas a primeira vez que ela vendeu apenas 6 unidades. Só que ela permaneceu. A Nike, ela permaneceu. Aí o Leandro me perguntou que aula que era essa, se era sobre permanência, perseverança ou sobre recurso financeiro. Presta atenção, não existe recurso financeiro se você não permanecer, se você não perseverar. Todos os grandes nomes, Carlos Wizard, Flávio Augusto, Pablo Marçal, todos esses caras permaneceram no processo. E no seu processo de criação de riqueza também vai ser exatamente a mesma coisa. São 5h55, não sei como isso. Eu queria compartilhar ainda muita coisa com você, mas eu quero fazer um boot, convidar a fazer um boot já. Mas desses 8 passos, esses 8 caminhos à riqueza, eu te aconselho a estudar. Escolher 3 deles e começar a estudar. Vai lá, olha 3 que mais fazem sentido para você hoje e comece a estudar. Mas lembre-se sempre o seguinte, daquilo que nós compartilhamos lá no começo. Considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Você que chegou depois, eu vou só repetir, dar uma pincelada aqui para você. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O que ele está falando aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2? Considere motivo de grande alegria passar por provações. Quando mostra que você está passando por provações, presta atenção, mostra que você está testando novas coisas, vivendo novas coisas. Porque você está sendo testado, está sendo provado. Quer dizer, está provando a sua habilidade, o seu conhecimento, as suas soft skills. Você está sendo provado. E quando você é provado na sua fé, que é na sua imaginação, isso produz a perseverança. Então são 3 fases. Que eu preciso fazer o quê? Me alegrar, passar por provações, essas provações gerarem fé, porque isso vai gerar perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisas alguma. Se você entender isso que eu estou te falando, é exatamente como você entender sobre uma pescaria. O que eu te entreguei hoje não foi somente um peixe. Eu te entreguei um peixe agora falando sobre 8 caminhos onde você vai estudar mais sobre eles. Só que eu quero, além de te entregar um peixe, é te ensinar a pescar. E você só ensina alguém a pescar quando você ensina essa pessoa a pensar. O mundo está numa onda do fast food. As ondas dos Reels, TikTok, de consumo rápido tem feito que as pessoas não pensem e não discernem mais sobre as coisas. Eu não sei se você sabe, mas essa é a primeira geração onde os jovens têm um QI mais reduzido que seus pais, porque pararam de discernir, pararam de pensar sobre. As pessoas já não conseguem mais ler um texto e ficar meditando sobre eles. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte. Eu quero que você entenda o seguinte. Eu vi um comentário aqui que me fez rir. Alguém falou, não, Thiago, eu quero é a vara mesmo. Tô te ensinando a pescar. Exatamente isso. Tô te ensinando a pescar para mudar de mentalidade. Respira fundo aí. Vou te fazer um convite daqui a pouco. Eu sei que alguns de vocês têm vontade de levar uma mensagem adiante. Hoje, daqui a pouco tem o método IP, já não é mais possível você participar do método IP presencial, hoje e amanhã. Vai rolar um rally de network na quarta-feira. Na quinta-feira vai rolar um rally de network lá na Fazenda. E na sexta-feira, eu e o Marçal, nós criamos um programa para ensinar pessoas que querem ser palestrantes e mentores. Então, você que tem vontade de ser um palestrante, um mentor, você que quer levar sua mensagem para mais pessoas, você pode acessar esse site aqui, ó, tirocha.com.br/ccm, tá aqui, ó, e fazer a sua inscrição. Você vai passar um dia comigo, com o Marçal, aqui em Alphaville, para você aprender a criar o seu método e você começar a monetizar
com o seu conhecimento. Bom? Respira fundo aí, bora fazer um boot. E aí depois a gente fala mais um pouquinho, quero te fazer mais um convite daqui a pouco. Respira fundo. O que é um boot, Thiago? Boot é uma mentalização. Uma mentalização onde a gente começa a criar algo novo. Respira fundo. Quem perguntou se eu sou pastor? Não, só sou imagem e semelhança de Deus. Respira fundo mais uma vez. Feche teus olhos. Senhor, a Ti rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Como somos felizes e gratos pela oportunidade de mais um dia. Dia esse de cumprir a Tua vontade aqui na terra, assim como é feita nos céus. Hoje é um dia memorável. Um dia onde que a presença em tudo aquilo que nós vamos fazer seja para gerar grandes memórias. Hoje é a oportunidade que nós temos, diferente do ontem e muito menor do que amanhã, de construir grandes coisas, mas nunca esquecendo do nosso chamado, da nossa missão e propósito. Que o Senhor possa todos os dias clarificar o nosso propósito e ativar a nossa identidade. Que nós possamos entender hoje que o governo, o domínio e a multiplicação é uma ordenança para nossas vidas. Chegou o dia de governarmos, chegou o dia de dominarmos, chegou o dia da multiplicação. E esse dia é hoje. Hoje é o dia que a natureza espera ansiosamente a nossa manifestação. E eis aqui um exército sendo ativado para o novo tempo. Não existem pessoas motivadas aqui. Existem pessoas ativadas no único propósito, pois eu entendo que o Senhor não junta pessoas, o Senhor junta propósitos. Eis um batalhão aqui com fome e sede da Tua palavra, que no dia de hoje nós possamos entender que as nossas tendas, elas estão sendo expandidas. Começa a ver você agora expandindo em conhecimento, expandindo em talentos, expandindo em habilidades. Começa a ver você agora recebendo novas oportunidades. Oportunidades de negócio, de relacionamentos, de projetos. Começa a ver você agora acionando mesas que você não acionava antes. Começa a ver você agora sentando em lugares com pessoas que até então você só admirava. Agora essas pessoas estão do seu lado, você está no mesmo nível delas. Começa a ver agora você sentado numa mesa com outras 5 pessoas, pessoas de admiração, pessoas que você quer fazer negócio, mas você já está sentado nessa mesa, começa a visualizar isso, fazendo negócio com elas. Essas pessoas, elas te questionam sobre os seus projetos, e aí você questiona elas sobre os projetos delas, começa a ver você agora numa grande negociação de grandes projetos. Isso vai acontecer no próximo mês, no próximo semestre, no próximo ano, não sei. Vai depender da velocidade, pressão e perseverança que você vai colocar nesse projeto. Começa a ver você agora, depois de muita negociação com essas pessoas, elas te entregam uma folha. Começa a ver agora essa folha. E você pega ela na sua mão, você faz uma breve leitura dessa folha e está ali um grande contrato. Contrato de um dos maiores negócios que você já fez na sua vida. E você, durante alguns segundos, respira fundo e agradece a Deus e se lembra de todas as orações que você fez até então para chegar neste lugar. Você lembra que um dia você orou para chegar nesse lugar e esse lugar chegou. Então você pega uma linda caneta e começa a assinar esse contrato. Contrato que vai mudar seu status financeiro, vai mudar o seu status social. Esse contrato vai te permitir a comprar novos carros, casas, oportunidades, viagens. Você vai poder abençoar aqueles que você se dedica todos os dias, que é a sua família. E você então chega em casa, após assinar esse contrato, você se encontra com o seu cônjuge. Você olha para ele, você olha para os seus filhos. Você que ainda não tem filhos, já imagina você olhando para os seus filhos e eles com um ar de gratidão te olhando e te parabenizando. Parabéns. Parabéns porque eu sempre acreditei em você. É isso que eles te falam nesse exato momento. Veja agora a sua família falando exatamente isso. Eles agradecem, pois você nunca desistiu. Mesmo nos dias de provações,
você se manteve feliz e fiel ao propósito que está no seu coração. Isso produziu fé e a fé produziu perseverança. E é isso que te fez assinar esse grande contrato. Começa a ver você agora multiplicando os anos, como se fosse um filme e você avançando anos na sua vida, você num outro patamar e você auxiliando muitas pessoas e abençoando muitos projetos. Você se tornou alguém que auxilia muitos projetos. Projetos, ONGs são abençoadas pelo seu trabalho, pela sua empresa, pelos seus projetos. Fala assim comigo, hoje é um grande dia. Respira fundo. Interioriza isso no seu coração e tenha certeza que isso é real. Se você conseguiu, através da sua fé, produzir essa imagem, você já alcançou com a sua mente, o seu corpo é obrigado a ir. Respira fundo, coloca um sorriso no rosto, esfrega as tuas mãos. Escreve assim, já é. Uau, eu não sei você daí, eu daqui, eu explodi a minha cabeça. Que grande dia memorável. Que grande dia memorável. Uau. Que você possa entender que a perseverança que vai te gerar grandes resultados. Não é somente o passo a passo dos 8 caminhos da riqueza, mas é a perseverança que vai te levar a ter grandes resultados. Que dia! Falei que eu queria te fazer um convite. Eu sempre falo em todos os treinamentos o seguinte, não é sobre o barulho dos maus, mas é sobre o silêncio dos bons. Não é sobre aquilo que está sendo pregado de maldade lá fora, mas é sobre o silêncio daqueles que são bons, sobre você permanecer com a boca fechada. É por isso que nós instigamos o Marçal a fazer essa imersão chamada CCM, como criar um método. E ele ensinar diversas pessoas a criarem seus métodos e começar a monetizar o seu conhecimento. Você, na área que você tem hoje, você pode monetizar o seu conhecimento. Para que a gente faz isso? Para que mais pessoas possam entregar a mensagem. O convite para você é que você entregue aquilo que você carrega para mais pessoas. O grande problema do mundo não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. É você pegar o seu conhecimento e levar para mais pessoas. Tiago, como que eu participo dessa imersão? Você pode digitar aqui, ó, tirocha.com.br/ccm. Eu vou fazer o seguinte, estou vendo várias pessoas compartilhando depoimentos aí. Eu vou colocar uma caixinha de perguntas aqui no Instagram. Aí você vai lá no meu Instagram e fala o seguinte: conta como que foi para você. Conta como que foi para você o nosso encontro de hoje. Deixa eu gravar aqui e a gente já vai fazer ao vivo. Eu tô gravando aqui, ó. Fala aí, pelotão 459, e aí? A live de hoje explodiu a sua mente, mas principalmente o seu coração? E aí, faz o seguinte, coloca aqui na caixinha de pergunta aquilo que mais fez sentido para você. E se você vai cair para dentro do CCM, que é como criar um método na sexta-feira, dia 15, comigo, com o Marçal, coloca aqui em cima, escreve assim, CCM. E aí minha equipe vai entrar em contato com você para nós passarmos um dia inteiro em Alphaville para criar o seu método e te auxiliar a vender suas palestras, imersões e mentorias. Então coloca aqui em cima CCM, minha equipe vai entrar em contato com você hoje e a gente vai explodir o cérebro e o coração, fechou? Tamo juntos, até depois do fim, bora construir um dia memorável hoje. Aqui, ó. Subi aqui. Você que quer participar do CCM, só para o pelotão 459. Coração. Aqui, ó. Subi aqui, ó, Stores.
tá? Você que quer cair para dentro, vai lá nos stories, coloca assim CCM. Alguém perguntou aí provérbios. Tá na hora de voltar com as lives de provérbios, hein, amigo? Tá na hora de voltar com a live de provérbios. Vamos reaquecer aí, tá bom? Faz o seguinte, vai agora lá tirocha.com.br, dá uma olhada na página, vai abrir essa página aqui para você, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Ó, você vai digitar e vai aparecer aqui, ó. Imersão CCM, como criar um método. Tem acesso ao método que vende milhões todos os meses na internet. A gente quer te ensinar o passo a passo disso. Para quem é? Para aqueles que querem estruturar uma mentoria, para aqueles que já vendem, mas quer faturar ainda mais. Você quer desenvolver uma metodologia, começar a criar vários produtos em cima disso. Você quer aprender a ganhar dinheiro com o seu propósito. A gente vai utilizar mais de 20 ferramentas dentro da imersão para você conseguir exatamente extrair tudo que você tem e criar o seu método. O que você vai aprender lá dentro? Você vai aprender realmente a criar o seu método. Acima disso, além disso, criar um posicionamento na internet. Existe algo chamado capital digital, que é uma das coisas mais importantes para você desenvolver. Você vai aprender a se tornar um líder de movimentos no digital. Além, claro, de ter técnicas para construir um negócio digital. Quais são os bônus? Se não bastasse somente aquilo que eu, Marcelo, vamos te entregar, vai ter o quê? Além da estruturação do seu método, uma oficina de comunicação. Você vai aprender a se comunicar melhor. Vai ter uma oficina de posicionamento intencional. Você vai entender como criar um posicionamento de alto valor. Outra coisa que eu vejo que é uma grande debilidade dos empresários, uma oficina de pitch. Você vai aprender a realmente fazer um pitch de vendas. E uma criação da esteira de produtos. Então você já vai aprender a criar uma esteira de produtos para para a sua metodologia. Tem mais bônus aqui. Quais são os bônus? São 5 bônus, depois você vê sobre, mas presta atenção, um dos principais bônus é você que estiver no CCM, você vai poder locar os auditórios, um dos 8 auditórios, você pode locar esses auditórios com 50% de desconto. Só isso aqui paga algumas vezes o seu investimento. 50% de desconto no pagamento dos auditórios. Além de grupo de network, certificação, vai ter aula do Zoom pós-evento, vai ter o debrief do evento, enfim. Qual que é o investimento, Thiago? R$10.000. Investimento que é uma régua para separar os curiosos daqueles que realmente querem investir tempo, recurso e energia no seu próprio negócio. E aqui fala um pouquinho mais sobre os mentores. Então, convite para você que está aqui. Alguém perguntou, estará na plataforma Vitalício? Não, porque isso é uma imersão física. Ela é física. O dia que ela tiver um produto digital, ele vai lá para dentro do Vitalício. Lá, se a gente for fazer um infoproduto disso daí, ele vai lá dentro do Vitalício, porque é tudo aquilo que o Marçal gravou, que ele vai gravar, vai para lá para dentro, tá? Você quer FPV, mas aqui é uma imersão presencial, ela não vai estar lá dentro. Alguém perguntou, é apenas presencial? Exatamente, somente presencial. Quem falou, volta sim, Thiago, bora, vamos voltar, fazer grandes coisas. Faz o seguinte então, vai lá. Vocês querem fazer a live de provérbios? Querem que eu já entre agora ao vivo? 6h22 de provérbios? Quem está afim de fazer a live de provérbios, coloca aí. Tô dentro do 6h22. O que é o 6h22? 6h22 é um movimento que eu criei alguns anos atrás. Está baseado em Mateus 6:22, que fala o seguinte: se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. E todos os dias a gente lê um provérbio. Hoje é dia 12, a gente vai lá ler Provérbios 12, tá aqui, ó. Nossa, aí Provérbios 12 é brabo, hein? É brabo. Vamos lá então? Faz o seguinte. Faz o seguinte. Você que ainda não me segue, tá aqui, ó.
Thiago Rocha BR. Vamos pra lá então. Eu não ia fazer hoje, mas porque vocês pediram, vamos pra lá. Vai ser lá no Instagram. Se alguém puder compartilhar aí nos comentários o meu Instagram, compartilhem nos meus comentários, eu coloco ao vivo, a gente vai lá 6h22. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai finalizar agora, você vai ter 5 minutos. 5 minutos. Vai passar no YouTube? Não. Vai ser só lá no meu Instagram. Você vai lá e vamos falar sobre... Vou voltar. Então vamos lá, então. Eu não ia voltar, mas eu animei agora com vocês. Eu animei com vocês voltar esse movimento que há mais de 3 anos a gente criou e muita gente foi abençoado com esse movimento. Então, escreve assim, bora 6h22. 6h22, coloca aí, bora 6h22. Olha, ó, nesse Instagram, Thiago Rocha BR, coloca aí. Thiago Rocha BR. Eu vou te dar 5 minutos para você tomar uma água aí no banheiro e a live lá dura 30 minutos, tá? Não é longa, é 30 minutos para a gente fazer a leitura de provérbios. Eu vou te ensinar alguns códigos. Eu animei agora. Bora lá então, 6h22, te vejo daqui a pouco. Tamo juntos, até depois do fim. Você que não pode acompanhar por qualquer motivo, que você entenda que você é sal e luz. O Senhor te abençoe e continue te abençoando. Te vejo amanhã, 4h59 da manhã aqui. E você que vai assistir a live de provérbios, que já deu uma animada, bora lá. 6h22 então, retomar isso. Tava só precisando desse fagulha. Você foi uma fagulha agora na minha vida pra gente retomar esse movimento aí que é poderoso. Bora explodir mente e coração? Lá eu tô mais à vontade no Instagram, a gente vai explodir mentes e corações. Fechou? Não tô entrando no Instagram, por isso não vou poder. Não tem problema, Dani, fique em paz. Olha só, a Maria falou, pra mim será um recomeço da palavra. Maria, pode não ter ninguém. Se tiver você apenas nessa live, já vai ter festa nos céus. Eu entendi agora qual que vai ser o chamado. A Maria acabou de falar, isso vai ser meu recomeço para ler a palavra. Isso foi forte, hein? Deu uma flechada no meu coração. Então vai lá, então te vejo daqui a 5 minutos lá, 6h22. Bora lá no Instagram, tá aqui ó, Instagram, Thiago Rocha BR. Beijo, até amanhã. Te vejo amanhã. Valeu.